terminei o meu livro. Agora, para evitar que me plagiem, eu vou colocar dentro de um envelope, mandar pelo correio para mim mesma e nunca mais vou abrir a porcaria do envelope. Ups, meu marido pensou que fosse para ele e abriu sem querer. Ai! Bom, gente, hoje estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre direito autoral, para explicar como você não registra os seus direitos e também como você pode realmente registrar o seu livro. Aqui quem fala é a Karen Soarelli, autora da série Crônicas de Miríade, e você está no Papo de Autor, o podcast onde escritores compartilham suas experiências e dão dicas para quem está começando. Começa agora Papo de Autor. Nesse episódio, pela primeira vez eu tenho uma única autora aqui comigo, o que é um pouco diferente, geralmente tem 3, 4 pessoas, mas esse é um episódio muito especial. Então, Ana, se apresente e diga por que você está aqui. Olha, eu só quero dizer que eu não tô sozinha porque eu falo demais não, tá? Isso é calúnia. Meu nome é Ana Cristina Rodrigues, eu sou autora de contos de fantasia e ficção científica. Terminei recentemente meu primeiro romance, o Atlas Geográfico de Lugares Imaginários, que está esperando editora. Espero que tenhamos boas notícias em breve. E eu trabalho no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional. Sou servidora da biblioteca. Que legal. Então, quando você que está ouvindo, manda o seu livro pro registro na Biblioteca Nacional, a Ana Cristina recebe lá. É isso, Ana? Digamos assim, tem chance de ser eu a receber, mas tem mais gente lá, não sou só eu, não. Tem mais umas 15, 20 pessoas lá. Legal. Antes de começar, eu quero dar um recadinho rápido para você que está ouvindo. Nós temos um grupo no Facebook. Então entre lá e conheça, que é facebook.com/groups/papo de autor oficial. De vez em quando nós fazemos algumas perguntas para as pessoas que estão lá e essas perguntas entram no programa. Então se você quer mandar sua pergunta, entre no grupo e converse lá com a gente. Mas então, vamos ao assunto principal. Ana Cristina, eu tenho 1 milhão de perguntas aqui pra você. Assim, as perguntas são pequenas, mas as respostas... Vamos começar pelo básico. Você que está aqui como nossa especialista, aliás, é importante que você vê os dois lados, né? Como autora e sabe como funciona dentro da Biblioteca Nacional, que é muito interessante. Mas então, eu queria perguntar pra você, do início, afinal, o que é direito autoral? Olha, fazendo assim a coisa mais simples, o direito autoral é o direito de ser reconhecido como criador de uma obra intelectual e de usufruir de qualquer benefício ou benesse que a exploração, a divulgação, a publicação, a execução daquela obra possa vir a ter. Basicamente, assim, é isso. Há minúcias e tudo, mas eu acho que no geral dá para simplificar assim. Certo, e o que é explorar uma obra intelectual ou cultural? Que tipo de exploração que dá para fazer? Quando você publica e ganha dinheiro, quando você transforma ela em quadrinhos, ou quando você faz um quadrinho e publica, coloca na internet, faz uma música, executa, ela toca em rádio, aí você tem que receber, né? Você consegue um dinheiro, vamos colocar assim. Existem várias formas de você explorar esse direito autoral. Você pode, inclusive, passar o direito patrimonial a terceiros, quer dizer, ceder a terceiros o direito de explorar a sua obra, em contrapartida de dinheiro ou outra coisa. O que você nunca vai poder dar por dinheiro é o direito moral. Você nunca vai poder deixar de ser reconhecido como autor daquela obra. Isso não dá para vender. Primeiro, eu vou guardar o que você falou em dinheiro. Vamos deixar isso guardado, que eu já vou fazer outra pergunta relacionada a isso. Mas então, diz pra mim, a partir de quando que eu sou reconhecida como autora? A partir do momento em que você cria a obra. Você é reconhecida por autor, como autora, como autor, como compositor, a partir do momento que você compõe, você escreve aquela obra. Certo, então, e o que seria o plágio? Olha, as pessoas confundem muito, e eu vejo isso bastante quando eu faço o atendimento a público lá na biblioteca. Plágio é da criação, é da obra em si. Fulano teve a mesma ideia que eu, ele me plagiou.
Não, fulano não te plagiou, fulano teve a mesma ideia que você. Ideias, segundo a Lei de Direito Autoral brasileira, de vários outros países, ideias não são passíveis de registro. Não é porque você pensou no menino bruxo, no menino que descobre que é bruxo e vai para uma escola de magia, e se alguém escrever uma história sobre isso também, vai ser plágio. Plágio é a cópia da obra. Plágio é quando você pega literalmente um pedaço da outra obra e coloca na sua. Ou apresenta como sua. Né? E você se eu pode mudar um detalhezinho? Aí é a questão da minúcia do juiz, da pessoa encarregada, das provas que você tem. Você troca só os nomes dos personagens, que eu já vi acontecer. Você troca só o nome dos personagens. Já vi acontecer. Você troca o nome dos personagens e tal. Mas a criação intelectual é maior do que o nome dos personagens, né? Tem todo o resto envolvendo. Você plagiou. Por exemplo, fanfic é plágio? Não, fanfic não é plágio. Você criou uma obra em cima, você criou uma obra derivada. Obra derivada não é plágio. Boa sorte para explorar isso comercialmente. Mas no ramo do direito autoral, você é autor daquela obra, que é uma obra derivada de outra. O plágio é quando você copia mesmo, ou você se apropria de algo que não é seu, como você pega um livro que diz que e põe seu nome como autor, sendo que é de outra pessoa. Você pega uma arte que é de outra pessoa e se apresenta como autor. Você copia, disfarçando pequenos detalhes e diz que é o autor. Isso é plágio. É a cópia. E o que é se eu publicar algo de outro autor e colocar o nome do autor, mas não pagar os direitos? Você está infringindo o direito patrimonial daquele autor. Se você ganha dinheiro com a obra dele e não repassa ele sem autorização dele, ele pode ter feito um contrato, olha, você é um cara legal, vou te dar o direito de explorar a minha obra, não precisa me pagar nada. Ele fez o contrato, você está dentro da lei. Agora, se você faz isso e não paga o autor, por exemplo, uma coisa que acontece muito, que eu vejo autores independentes fazendo, é pegando imagens, usando em capa de livro, vendendo o livro, sem ter o direito de uso comercial daquela imagem. Esse cara está infringindo os direitos patrimoniais do autor da imagem. Do fotógrafo, do desenhista, ele tá sendo incorreto. Certo, agora vamos voltar à questão do dinheiro, que, assim, eu recebo muitas perguntas sobre registro de livro, mesmo porque eu fiz um guia, faz, não sei, 5, 6 anos que eu registrei o meu primeiro livro, e como eu achei algumas coisas um pouco complicadas, que inclusive até mudaram de lá pra cá, eu resolvi fazer um guia para as pessoas que tivessem as mesmas dúvidas que eu, para facilitar a vida do pessoal. E foi impressionante o tanto de gente que veio, fez pergunta e mandou mensagem, mandou e-mail. E uma das perguntas que eu recebo é sobre, digamos, a pessoa quer publicar algo de outro autor, sem contrato. Mas ela fala o seguinte, não, mas isso aqui eu não vou ganhar dinheiro, eu vou ajudar a instituição tal. E aí, o que você me fala sobre isso? Você tem que ter autorização para usar a obra. Para usar a obra, você tem que ter autorização. Entendeu? Se, eu vou pegar o conto de um autor, mas é para uma instituição beneficente. Você não pode ceder os direitos patrimoniais, né? Você, vou fazer uma coletânea beneficente. Vou vender essa coletânea e o dinheiro recolhido vai para a casa de saúde que atende pobrezinhos no meu bairro. Mas vou pegar um conto do Carlos Drummond de Andrade. Você não pode fazer caridade com bolso alheio. Você não pode achar que não tem problema nenhum você pegar o Carlos Drummond e botar na coletânea. Eu vou fazer umas camisetas para ajudar os velhinhos com frases inspiradoras e vou colocar um trecho do Manuel de Barros. Cara, você não pode fazer caridade com bolso alheio. É do Manuel de Barros, ele que tem que autorizar. Ele ou, no caso, os herdeiros. Mas então é isso, você não pode. Mas é pra divulgar a pessoa. Se a pessoa não quer que você divulgue de graça, sem pagar nada a ela, ela tem o direito de não querer. Pronto. Mas é só pra colocar no meu blog pra ficar bonitinho. Se a pessoa não autorizou, você não pode colocar no seu blog pra ficar bonitinho. Não posso. Mas eu vou botar o livro em PDF para as pessoas poderem estudar esse livro. Se o autor não autorizou, porque quando você coloca de graça, sem autorização do autor, você está infringindo o direito patrimonial dele de receber dinheiro com aquilo. Ele decide se ele recebe o dinheiro ou não. Se ele abre mão por escrito, beleza. É um direito dele, é um direito seu usar. Agora, se ele não abre mão, se ele não autorizou, você está infringindo a lei. E não adianta, o pessoal vem com um monte de argumento que é para incentivar a leitura. E quem incentivar a leitura? Vai na biblioteca da sua cidade, vê que livros eles estão querendo, compra os livros e coloca lá. Agora não vai plagiar o autor, não vai piratear o autor e botar em site de graça. Não é o correto perante a lei, pronto. Não tem escapatória para ser bonzinho, não tem.
é infringir direito patrimonial de autor. Acabou, não tem como. Se ele não autorizou, você não usa. Nossa, é isso aí, minha gente. Não adianta querer, né? Ai, mas eu quero ser legal, eu quero ser bonzinho. Seja bonzinho. Você quer incentivar a leitura sendo bonzinho? Escreve um livro, coloca de graça. Não vai mexendo dos outros, não. Beleza. E aí, Ana, o que mais que a gente pode registrar de direito autoral além de livro e de imagem? A Biblioteca Nacional, na Lei de Direitos tem bastante coisa lá, mas, de forma geral, toda a criação intelectual. Tá? Você pode registrar livro, você pode registrar quadrinho, você pode registrar roteiro de cinema, você pode registrar argumento de cinema, de TV, de websérie, você pode registrar mapa, você pode registrar ilustração, você pode registrar foto, você pode registrar autoajuda, você pode registrar livro de não ficção, você pode registrar tudo que for criação intelectual. Né? Por exemplo, um quadro pode ser registrado? Pode, né? Mas não é na Biblioteca Nacional, no caso, acho que na Escola Nacional de Belas Artes. Eu tenho um projeto para construir um domo. Não, isso não é direito autoral. Isso aí já é, por exemplo, marcas e patentes. Né? Tem umas coisas que podem ser registradas, mas não no direito autoral. Esquema de negócio não pode, regra de jogo não pode, calendários, agendas não podem, tudo que for exploração comercial de uma ideia é patente, não é direito autoral. Então, assim, na lei tá bem definido, que é uma coisa que eu também sugiro bastante ao autor que está com dúvida. Pega a lei de direito autoral e lê. Ela não é das leis que eu conheço, não é das mais complicadas. Ela é bastante até descritiva. Então nós vamos deixar o link na descrição para quem quiser ler a lei do direito autoral, recomendo também. Certo, então vamos para a questão do registro. Eu terminei minha obra. Quero garantir que aquele meu direito autoral vai estar assegurado. Como que eu faço com isso? Eu posso colocar no envelope e mandar para mim mesmo e guardar o envelope para sempre? Isso serve para alguma coisa? Existe o mito, a lenda urbana, que isso é aceito por juiz, porque o meu primo no interior do Paraná conseguiu ganhar uma causa de um cantor. Eu nunca vi jurisdição, nunca vi jurisprudência, nunca vi ninguém com um caso concreto em que mandar para si mesmo pelo correio tenha aprovado direito autoral de nada. Não tenho. Tudo que eu vejo é gente falando que eu tenho um conhecido que diz que alguém fez. Primeiro, antes de mais nada, você vai fazer isso? Ok. Quem me garante, como o exemplo que você deu na abertura do programa, que alguém não vai abrir, que o cachorro não vai comer, que a água não vai molhar, que o incêndio não vai queimar? Quem é que é o responsável pela guarda daquele material? Você mesmo. Então, assim, é seguro? Não é seguro? Então não manda para você mesmo pelo correio, tá? Registro em cartório. O registro em cartório, tem gente que vai lá no cartório e pede para registrar no cartório, tipo, autenticar, né? Bater firme e tal, não sei o quê. Tá, ele não é específico. Nada garante que aquilo que você apresentou no cartório é passível de registro de direito autoral. É apenas um papel que você registrou no cartório. E aí? Por exemplo, uma coisa que não pode registrar na Biblioteca Nacional, que ela não tem, uma coisa que não tem direitos autorais, é receita. Sabe uma receita de bolo? Você fez um bolo muito gostoso, novo, nunca ninguém fez. Vou registrar na Biblioteca Nacional. A gente vai recusar. Aí você vai no cartório da sua cidade, pede pra registrar no cartório da tua cidade, o cara vai bater lá o martelinho, né, o carimbinho. Isso provou o quê? Que você foi no cartório e pagou uma taxa pra registrar aquele livro, aquela receita no cartório. Não prova que você tem direito a receber o direito autoral daquilo. E se alguém botar num livro de receita, você não tem direito a nada. Aquilo não é passível de registro de direito autoral. Então, registrar no cartório só mostra que você foi no cartório naquele dia com aquele pedaço de papel. Vocês viram, né? Quer dizer que copiar a receita tá liberado. Mas o livro de receita tem. Engraçado, né? Sabe por quê? Porque quando você registra um livro de receita, você não está registrando as receitas, o modo de fazer. Você está registrando a forma como aquelas receitas foram compiladas e reunidas e apresentadas. Então é a organização do livro, como se fosse uma antologia. Isso. O livro de receitas ele é passível de registro por causa disso. Você não tá copiando. Ninguém pode copiar a minha receita. Pode fazer um bolo de laranja igualzinho, pode. Ninguém tá livre de ser copiado, não, no caso das receitas.
É pra isso que existe segredo industrial, né? Quer abrir um restaurante, não quer que ninguém copie, não deixe ninguém saber como é que funciona. Por isso que existem coisas patenteadas, até mesmo coisa de comida e tal. Você não pode... Aquilo é a patente do remédio. Por que não podem fazer um remédio igual a outro? Porque tem patente. De o que eu não sei nada, não adianta perguntar, só sei que existe, né? Certo, vamos perguntar então do que você sabe. Como então que a gente faz esse registro na Biblioteca Nacional? Conta pra gente de pouquinho em pouquinho, passo a passo. O que faz primeiro? Primeira coisa, o registro na Biblioteca Nacional ele não é obrigatório. Você não precisa registrar na Biblioteca Nacional para ser o autor do livro. Só que o registro na Biblioteca Nacional é a forma mais segura de você ter uma prova documentada de que você é o autor daquele livro. Não conheço forma mais segura. É uma forma que está prevista em lei, é uma forma que está prevista a guarda daquele documento por uma instituição pública federal. Então, assim, não é obrigatório, não é compulsório, mas se você pretende fazer alguma coisa com aquele teu material, é bom registrar. Não é caro, não é um processo caro. É um processo relativamente simples se você for comparar a burocracia de outras coisas aqui no Brasil. Se você for comparar, por exemplo, a um pedido de abertura de patente ou de marca no INPI, é um processo extremamente mais simples. Nossa. Então, você consegue fazer sozinho. Você consegue fazer sozinho. Tem coisas na burocracia brasileira que você não consegue fazer sem um advogado, entendeu? Sim, tem empresas que se responsabilizam por registrar a sua patente, né? De tão complicado que tem alguém especializado em fazer isso. Tem escritórios disso. Tem escritórios para marcas e patentes. É um processo extremamente mais complicado. O direito autoral é um processo simples. A partir do momento que você acabou a sua obra, você vai precisar de uma cópia física dela, né? Você precisa imprimir o seu livro, uma cópia da sua ilustração, uma cópia da sua partitura. Só um pouquinho, Ana, deixa eu já adicionar aqui uma pergunta que eu recebo, assim, toda semana. Qual é a formatação do texto para impressão? Tem que ser Arial? Não, tem que ser legível, porque a gente vai ler. É só isso que a gente pede. Por favor, legível. Não põe em letra 4. Tá? Não dá trabalho pro tio o tio que vai ler o seu livro. Mas não tem formatação mínima, não tem formatação exigida, não tem formatação recomendada. A única coisa que a gente pede é que você esteja legível. Evite cópia Xerox, porque a Xerox ela tem a tendência a apagar, que seja uma cópia de boa qualidade, porque a gente faz a guarda do material, mas a biblioteca faz a guarda do material, mas a pessoa é responsável pela qualidade com que apresenta a cópia. Se apresentar uma cópia de má qualidade, a deterioração é mais rápida e a gente não tem como se responsabilizar. Então evita mandar Xerox. Isso é uma recomendação, não é uma regra. Você pode mandar Xerox se você quiser, mas manda legível, evita mandar Xerox, evita mandar papel já rasgado, tenta mandar uma cópia o mais perfeitinha possível, até para quando for no processo de guarda definitiva do material, o material ter uma vida útil maior. Nós não tem nada. Não manda encadernado. Sabe aquele pessoal que põe na espiral? Não manda. A gente tira a espiral porque a espiral ela ajuda a deteriorar o material. Então, não precisa mandar espiralado, não precisa mandar na meu primeiro livro eu mandei espiralado. Depois eu fiquei sabendo que a espiral ia pro lixo. Puxa vida. Tanto trabalho pra espiralar e não serve pra nada. Eu quando trabalho no balcão, eu tiro, guardo e o pessoal fazia reciclagem. No prédio antigo tinha um pessoal que ia lá recolher pra fazer reciclagem, porque eu achava um desperdício. Ia recolher as espirais? O pessoal da limpeza, né? Falava, olha, guarda as espirais pra gente que a gente sabe pra onde levar pra reaproveitar. Melhor do que jogar fora. Pensa no tanto de espiral que vocês não deveriam receber. Nossa, era muito. Era muita. Tinha dias que era só espiral. Quando chegava a época da Rocco receber original, que a Rocco ela abre uma janela de recebimento originais e ela só aceita com o registro da biblioteca. Então, e assim, gente com livro. Então, livro, a pessoa acha, vou espiralar para não perder as páginas. Por isso que a gente pede numerar todas as páginas, rubricar todas as páginas, colocar o número correto de páginas no requerimento, essas coisas todas, que é justamente para ter certeza do número de páginas apresentadas. Já adiciono outra pergunta que eu recebo diariamente, que é: devo numerar a capa? Devo inserir capa? E o que é rubricar? Vamos lá. Vamos fazer o passo a passo, acho que fica melhor. Sim. Já acabou. Vamos botar livro, porque eu acho que é o que você... Mas a base é a mesma para qualquer formato, né? Para qualquer gênero que a gente chama lá. Você imprimiu seu livro, ok. Você vai no site da Biblioteca Nacional, você vai baixar a ficha, né, o requerimento para registro, e vai preencher ele da forma adequada. A forma adequada é prestando atenção que tem campos lá que são para serem preenchidos pela Biblioteca Nacional. Não preencha aqueles campos, por favor, que dá ruim você preencher. Marca lá bem no alto da página, que é registro,
porque há uma diferença entre registro e averbação. Você marcando que é registro facilita. Preenche com letra de forma, ou se a sua letra manuscrita for legível, só a letra manuscrita, tudo bem, mas legível, da forma correta. O campo de título tem que bater o título que você coloca no requerimento com o título do teu livro. Se houver diferença, quando a gente for partir para análise do material, a gente tende a considerar o que está no requerimento. E se sair errado, porque não era aquilo, você errou na hora de preencher o requerimento, vai ficar aquilo errado no certificado e você vai ter que pagar uma outra taxa para correção. Quando o erro é do autor, quando o erro é da biblioteca, um erro de digitação que às vezes acontece, a gente revê o caso, vai lá no requerimento e corrige. Mas se tiver errado no requerimento, vai errado no certificado. Gênero da obra. Gente, romance é narrativa longa, não é fulano que se apaixona por cicrano, tá? Quando a gente considera romance, o livro ficcional, pronto. Tem muita dúvida, a menina vira muito comum. Mas o meu não é um romance, o meu é um drama de guerra. Mas é uma narrativa longa? Sim. Então é um romance. Conto é narrativa curta. São vários contos, eu marco o quê? Conto. São vários poemas, eu marco o quê? Poema. Antologia é uma coisa muito específica, muito rara aparecer. Então você marca conto, se for conto, crônica, se for crônica, marca o tipo da sua obra. Acho que tem religioso, esotérico, né? E pode mandar vários contos juntos? Você pode fazer um livro de contos. Por quê? Por que pode mandar? Porque a gente considera uma obra intelectual. Um conto só é uma obra. Vários contos juntos são livros de contos, é uma obra também. É a mesma coisa com poesia, é a mesma coisa com letras de música e música. Que existem obras coletivas que fazem daquele gênero. Então dá para fazer um registro só com vários contos. Marca conto, não marca antologia, marca conto, né? Marca o que é o gênero. Se tiver já publicado, posso registrar? Pode. Indica que já está publicado e manda um exemplar da obra publicada. Não manda a obra no Word. Se ela está publicada, você manda ela publicada. Senão ela vai constar como inédita pra gente, não adianta. Preenche com todos os seus dados corretos, CPF, RG, nome completo, endereço. O endereço é o que você... É o endereço para receber correspondência. É o endereço que você tem que apresentar um comprovante. Então, preste atenção nisso. Precisa estar no meu nome? Não precisa estar no seu nome. Vai estar no nome do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do namorado. A gente só quer que você apresente um comprovante de residência do endereço que você apresentar como seu. Pra gente ter certeza que você está naquele número, naquela rua, porque a gente manda correspondência para você. E se você não estiver lá para receber correspondência, se aquele número estiver errado, a correspondência vai e volta. E aí a gente não pode se responsabilizar. Assina na frente e assina atrás. Tem um campo atrás para ser assinado. Precisa assinar os dois? Precisa assinar os dois. Qual é a documentação que você vai enviar junto com esse requerimento? Cópia de RG, cópia de CPF e comprovante de residência. Eu tenho carteira nacional de habilitação. Tem meu RG e meu CPF. Vale. Qualquer documento oficial que contenha um número de identidade e o número do CPF está valendo. Carteira funcional, fé pública, carteira de trabalho que tem o CPF, tudo está valendo, se for um documento oficial de identificação. E aí, o que eu faço agora? Você vai pegar aquela sua obra... Calma lá. Antes disso, e se o autor for menor de idade? Você precisa ter autorização dos seus pais, do seu pai, um representante legal. Tem que ser pai, mãe ou o responsável legal. Irmão não vale, tio não vale, só se for a pessoa que estiver à sua guarda. Então... Aí tem que mandar todos os documentos... do pai. Documentos dessa pessoa também, né? Identidade, CPF e o comprovante de residência, for uma residência diferente. E assinar no campo correto, né? Que tem um campo lá também para ser preenchido pelo representante legal do menor de idade. Aí, mas o pai não precisa rubricar a obra nem nada, é só dar no requerimento identidade, CPF. Simples, né? Dá para ver que não é uma documentação bizarra. Não é se o autor menor não tiver CPF, pode registrar a obra? Pode. Vai ficar vinculado ao CPF do representante legal até a maioridade dele. Mas pode mandar. Vai ser do CPF de alguém, que no caso vai ser do representante legal. Não é uma documentação muito estranha, para pessoa física é uma documentação bastante simples, não tem mistério, não tem nada. A sua obra você vai... Como que paga? Como que faz o pagamento? Banco do Brasil. A gente vai fazer um pagamento de um Guia de Recolhimento da União, GRU, para a Fundação Biblioteca Nacional. Você pode gerar isso no nosso site, né? Tá lá no site dos direitos autorais, você vai gerar um boletim e pagar no banco. Você coloca o valor,
né? Então, se você tiver 3 livros para registrar, você pode pagar direto o valor de 3 registros, fazer um boleto só de R$60, ou 3 boletos de 20, como você quiser. Os boletos são... mas os boletos saem igual. Sai mesmo igual, por quê? Porque é uma transação identificada por CPF, CNPJ e por valor. Então, ela vai sair igual. Se você tirar um boleto de 3 boletos de R$20, vão sair 3 boletos iguais. É assim mesmo, não fique espantado. Ou não consigo imprimir o boleto, não consigo tirar GRU, não consegui. Você vai fazer um depósito identificado na conta da União. Tem lá no nosso site também os dados para transferência /depósito. Você vai ser o depositante, vincula sempre que possível, faça esse depósito no seu CPF. Porque se der qualquer problema na comprovação do seu pagamento, a gente tem como verificar o pagamento pelo CPF. Então, tenta manter o mais vinculado a você possível para a gente poder resolver qualquer problema que apareça. Então, o pagamento é isso. É Banco do Brasil, não vai pagar em outro banco, dá para fazer transferência de outro banco para a conta do Tesouro, tá lá no site, mas não dá para pagar em outro banco, é só Banco do Brasil mesmo. Certo, e aí você tem, então, a obra impressa, o formulário respondido, os documentos, o comprovante de pagamento, de transferência. Manda o original do comprovante, não manda cópia. Confirma se é comprovante de pagamento, não agendamento, tá? Porque o que acontece? Como esse boleto não tem uma data de vencimento, às vezes você vai no banco, pede para pagar e o banco, naqueles caixas eletrônicos, e o banco agenda o pagamento. Ele não vai tirar do teu o dinheiro naquele dia, vai tirar daqui a uma semana, daqui a 2. Se você deixar isso passar, você vai chegar lá na biblioteca com o pagamento e a gente não vai aceitar, porque é um agendamento. Você não está provando que você pagou. Está provando que você autorizou o banco a tirar dinheiro da sua conta, mas não que o banco tenha tirado. Então, toma cuidado com o comprovante. É um comprovante de pagamento e tem que ser o original. Tira uma xerox de controle, ok. Mas o original tem que ser enviado. E aí a pessoa colocou isso tudo dentro de um envelope, mandou lá no endereço de vocês. E existe alguma diferença entre a pessoa mandar pelo correio ou entregar presencialmente? A diferença é que se você entregar presencialmente, você vai receber um número de protocolo na hora. E se você mandar pelo correio, o protocolo vai ser gerado na hora em que a gente abrir o envelope e protocolar. E você não vai ganhar o papelzinho, mas vai ganhar o número de protocolo igual, e você pode se informar via e-mail ou telefone para saber do número do teu protocolo. Então, assim, diferença nenhuma. Se você tá com tempo livre para ir a um posto ou à sede e precisa do protocolo, vale a pena. Não precisa não, manda pelo correio. Manda sempre por carta registrada ou SEDEX, que é para você ter o controle do recebimento. Se você mandar por correspondência normal e se perder, a gente não pode fazer absolutamente nada por você, porque não tem como, né? Então, mantenha a carta registrada e o SEDEX para você saber quando que está chegando, para você poder acompanhar a chegada do documento. Porque depois que chega, a gente controla pelo protocolo. Acho que não faz diferença, não. Talvez em questão de prazo, ajude 1 semana ou 2 só, você levar lá. Porque não conta com o prazo do correio. Só isso. Mas não vai fazer muita diferença no final das contas, né? O prazo, se não me engano, é 90 dias, né? Você adiciona ou tira uma semana. Não, o prazo era de 90 dias. Não é mais? Não, o prazo aumentou porque a gente, ano passado, o prédio onde funcionava o escritório de direitos autorais, ele está passando por uma reforma que começou ano passado. Essa reforma, ela acarretou uma série de interrupções no trabalho. O EDA teve que mudar de andar 2 vezes. Teve semanas que não se conseguia trabalhar, período de trabalho foi comprometido, porque não se conseguia trabalhar com a obra. O Ministério Público ameaçou processar o Ministério da Cultura se continuássemos trabalhando nas condições que estávamos. Estava tendo obra e a gente trabalhando, poeira, cheiro de tinta, cheiro de verniz. Teve uma funcionária que quebrou a perna, uma funcionária de outra instituição ligada ao Ministério da Cultura, quebrou a perna tropeçando em coisa da obra. Então, estava insalubre o ambiente e a gente não estava conseguindo operar por causa dessas interrupções constantes. Você ia trabalhar na terça-feira, aí 10 horas da manhã interrompiam porque iam fazer alguma coisa na obra. Então, o prazo foi aumentando, porque não tinha como trabalhar. Então, o prazo atualmente está em 180 dias, dobrou o prazo. Nossa, isso tudo você estava grávida e passando por todo esse problema? Isso, foi exatamente o que aconteceu. Eu grávida, nossa, ia lá para Ipanema nessas condições. Tanto quando começava a subir cheiro de tinta, eu tinha que sair. Eu não conseguia ficar. Gente, nossa, então. Tem gente que passou mal. Foi a gente que
Foram as associações dos servidores que começaram a brigar, porque estava realmente ficando insalubre. E aquilo é perigoso para a gente, é perigoso para o pessoal que trabalha na limpeza, é perigoso para o pessoal que está na obra, porque uma obra sendo feita num prédio público onde está circulando gente, ela acarreta perigos para a pessoa da obra também. E para os próprios usuários, né? A pessoa vai lá no EDA, tá o cara lá soldando coisa, pintando. Não é seguro para ninguém, né? Então agora a gente já mudou de endereço, não estamos mais funcionando no Capanema. Nosso endereço agora da sede no Rio é no Teleporto, mas já está no site direitinho, Avenida Presidente Vargas 3131. A mudança foi há 2 meses, a gente começou a atender há 2 semanas presencialmente. Começamos a atender mesmo sem muita estrutura. A gente está atendendo meio mambembe porque não pode ficar tanto tempo parado porque atrapalha as pessoas. Mas isso acarretou um atraso no trabalho gigantesco, tá? Tá realmente muita coisa para se fazer. Então, assim, o prazo aumentou, a gente está tentando diminuir essa diferença o mais rápido possível, entendeu? Mas talvez até o final do ano continue nesse prazo. Também não posso dar certeza de quando vai mudar, porque, né, vai saber. Vai acontecer mais alguma coisa. Então, autor que quer registrar seu livro, manda pelo correio. Não precisa ir até lá. Uma semana a mais, não vai ter problema. Cara. Posto avançado, tem algum, não tem em todos os estados. E a gente está com horário reduzido de atendimento na sede, justamente por causa dessa mudança para o teleporto. Como a gente ainda não tem uma estrutura de atendimento própria, apropriada, então a gente está reduzindo o horário para poder diminuir o impacto disso, porque causa impacto, inclusive, de postura laboral, né? A pessoa fica lá o dia inteiro em pé atendendo, se não tiver um mobiliário correto, acaba com as costas da pessoa, e está sem mobiliário, né? O mobiliário foi a gente que botou lá uns negócios, uns arquivos, umas mesas e pronto. Então tá atendendo só de 1 às 4. Nossa, agora eu tô ficando preocupada. É aquela coisa que acontece. O Serviço Público Federal no Brasil, ele é muito enrolado. Eu acho que quando começaram a fazer obra no Capanema, tinham que ter visto que não ia dar para continuar funcionando o que estava funcionando lá, se preparado para a mudança. Se a mudança tivesse sido pensado, não tinha interrompido o trabalho, não tinha acontecido nada. A gente tinha mudado, talvez atrasasse em quê? Mas talvez aumentasse em 1 mês o prazo durante 6 meses só. Teria sido a mudança de um prédio para outro, a interrupção do trabalho em 2 ou 3 semanas. Mas não, foram empurrando com a barriga a gente dentro de um prédio em obra, até não conseguir mais, aí teve que fazer uma mudança às pressas e aí já viu. Então, mas as obras de vocês estão guardadas direitinhas, as obras ficam num armazém que não ficava no Capanema, então tá tudo direitinho lá. Certo, Ana Cristina, vamos agora para a parte misteriosa que fica atrás do balcão da Biblioteca Nacional. Depois que o autor manda um livro para vocês, o que acontece com esse livro? Bom, o livro ele é protocolado, ele recebe um número de... Isso é uma coisa meio comum no serviço público, né? Você manda um documento, esse documento recebe um número de protocolo, que é o protocolo de entrega de documento. E é o protocolo que vai acompanhar a tua obra lá dentro, para a gente saber onde é que ela está, o que ela está passando. Depois que ela é protocolada, ela é cadastrada, ela entra no sistema que a gente tem interno de trabalho, né? A gente cadastra você, cadastra sua obra, e depois ela passa pelo processo de análise. Isso tudo é feito na ordem de chegada, né? Por causa da anterioridade do direito autoral. Depois que ela passa pelo processo de análise, o pedido de registro é deferido ou indeferido, ele é aceito ou não, ou se tiver faltando alguma coisa, ele cai em independência. Se ele é deferido, você vai receber um certificado na sua casa. Se ele é indeferido, você vai receber uma cartinha de indeferimento na sua casa. Se você caiu em independência, você vai receber a cartinha explicando o que faltou para você poder atender e ter o seu certificado emitido ou não. Então, assim, não é nada muito... É um processo simples, mas com o volume de trabalho que a gente tem recebido e com o não acompanhamento em número de funcionários, em condições de trabalho lá dentro, por isso que está acontecendo todas essas coisas. O fluxo de trabalho da década de 80 para cá praticamente tem dobrado a cada 2 anos. É um negócio, assim, é papel que não acaba mais. Certo, então você falou sobre análise. A obra vai passar por uma análise. O que isso significa? O que vai acontecer? Olha, lembrando que nem tudo é passível de registro de direito autoral. Não, a gente não recebe só livro, a gente recebe uma infinidade de coisas. Então, o que acontece? Sua obra ela é cadastrada, seus dados são inseridos e ela passa para um analista. O analista ele vai olhar sua obra e vai verificar se o conteúdo é passível de registro de direito autoral.
ele vai verificar se tem plágio? Gente, é meio que impossível nesse processo a gente dar 100% de garantia que não vai passar um plágio. Não dá, até porque a gente não conhece todas as obras do mundo, não tem como. A gente só pode verificar se é uma coisa que dá para registrar, é uma coisa passível de registro. Se tem alguma coisa muito flagrante, que às vezes acontece, a pessoa tentar registrar coisas que são publicamente de outra pessoa no nome dela. Já aconteceu, já vi acontecer, né? A música acontece muito. Nessas casos a gente intervém, né? Porque é flagrante, mas é muito... vocês vão saber na hora? Não vamos saber na hora. Por isso que tem anterioridade, por isso que é você que se responsabiliza, por isso que quando você assina, você está se responsabilizando pelo que você está enviando pra gente. A má-fé é sua se você enviar um plágio, né? Então a gente verifica se é uma coisa que está passível de registro, se tá direitinha, se você mandou... Teve caso já do cara falar que mandou 200... preencheu o requerimento, falou que a obra dele tinha 200 páginas. Aí eu vou pegar o envelope, tem 2. Ué? Aí você pergunta pra pessoa, manda a cartinha, o que aconteceu? Não, é porque é só a ideia da minha obra eu mando depois. Não é assim, gente, manda a obra completa, por favor. E, né? Isso acontece. Então, a gente verifica isso, a gente corrige. Se, por exemplo, você mandou um livro, e agora você mandou um outro pedido de registro com o mesmo título daquele livro que você já registrou, a gente vai pedir esclarecimento. É o quê? Você mudou o livro? Porque se você mudou o livro, não precisa pedir um registro novo, você pede uma averbação. A averbação é a correção de um registro antigo. Eu tinha um livro, eu mudei muitas coisas, mas é o mesmo livro, é a mesma história, eu só quero registrar essas alterações. Aí você pede uma averbação do registro antigo, e esses 2 registros ficam ligados. A gente verifica isso tudo, passa por esse processo de análise, sim. A gente verifica e tal. Não dá para ler tudo, gente, então se preocupem. Continua inédito, tá? A gente não revisa, a gente não analisa, a gente não critica, a gente só presta atenção no que está faltando. Se manda página em branco, a gente, por exemplo, folheia tudo, porque tem gente que põe página em branco no meio. Aí a gente vai parar, mandar cartinha, olha, tem 50 páginas em branco no meio do teu original, o que aconteceu? É isso mesmo? E se for isso mesmo, a gente tem aqueles carimbos de administração pública de em branco para botar. Então, assim, rola essa verificação, não é uma verificação de conteúdo, não é uma análise de conteúdo, é uma análise documental. Se aquele documento apresentado, ele é passível de registro e se ele está dentro do que a pessoa falou no requerimento. Por exemplo, a questão do título. A pessoa manda uma coisa, um título de uma coisa, a obra tem outro, a gente pode parar o processo, botar independência. Que é uma coisa que as pessoas não entendem. Se você manda faltando qualquer coisa, a gente para o processo. O processo para e a gente entra em contato para você corrigir. Se você manda requerimento errado, você vai parar o processo. Então, tudo que você manda faltando, incorreto, confuso, ele para ou atrasa o seu processo. A gente vai ter que verificar. Então, se você quer o seu registro rápido, manda tudo direitinho, porque flui melhor. Por exemplo, é muito comum a pessoa não mandar a documentação. O registro para. Acabou, vai ficar ali paradinho, a gente vai entrar em contato e a pessoa vai receber. A gente vai emitir uma carta, a pessoa vai receber a carta, vai ter que responder a carta, vai entrar na fila das dependências para depois ser o registro. Nisso aí você já perdeu mais de 2 meses. Entre a gente emitir a carta, você receber a carta, você responder a carta, mandar pra gente a fila da dependência, entendeu? Então manda sempre que possível, o mais correto, o mais ordenado, com tudo que a gente pede. Não é muita coisa, sinceramente. Eu não falo porque eu trabalho lá. Eu sou autora também. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo. É uma coisa que é bem simples, fácil, é direto, não tem que ir em 4, 5 guichês. Só vai no banco pagar e no correio mandar. Ou no posto, ou na sede entregar. Então, não tem... Muitos intermediários, não tem muita complicação. E quanto mais correto você fizer, mais rápido vai o processo. Nossa, eu fiquei impressionada com você falar que tem gente que manda música de outra pessoa e vocês percebem! Caraca, impressionante. O que faz uma situação dessas? Entre independência, a gente pede esclarecimento. Por que você está dizendo que essa música é sua se essa música notoriamente não é sua? Aí a pessoa, geralmente, desiste, não insiste, né? É aquela coisa do se colar, colou. Mas lembrando a questão da anterioridade. Se você é autor de uma música, está tocando na rádio, documentado que você tá tocando na rádio desde 95, aí o cara vai hoje lá no EDA e registra. Uma música que só tocou, sei lá, no Acre, então a gente não ouviu. Mas você tem provas, então o registro ele é posterior à sua prova de autoria. Então, o cara que registrou perdeu R$20 e ainda vai tomar ali um processo.
ainda pode tomar um processo da administração, porque ele tá se apresentando, ele tá agindo de má, não é má fé não, ele é falsidade ideológica, ainda tem isso. Você pega o cara registrando obra que não é dele. Uma coisa que me perguntam também muito. Mas eu cito trechos de música. Trechos de música entremeados, tudo bem. Pode colocar, tudo bem. Agora, se no uso comercial daquilo o autor vier, olha, você não tem direito de usar como comercial de usar, não é o EDA, né? Mas eu tenho o direito autoral da obra, da sua obra, não do que você está citando. Essa é uma pergunta que eu ouço bastante também. Mas aí entra pode. numa outra questão, né? O uso é aquela coisa, a gente faz o registro do direito autoral. A gente está dizendo, ele é autor dessa obra. Inclusive, se você faz uma obra que tenha citações de outros autores, você é autor daquelas obras com as citações. Você não é autor das citações. Ok, tudo bem. Isso não quer dizer que você tem o direito de fazer uso daquelas frases que você inseriu ali. Não, você... Como que fica no caso de texto acadêmico? Porque o texto acadêmico depende das citações. Mas aí que tá. Norma da BNT. Você tem que identificar as citações. Elas estando sinalizadas. É a mesma coisa do livro de receita, na verdade. Você é autor do teu texto e da forma como você organizou aquelas citações dentro do seu texto. Você não é o autor das citações. Inclusive, já vi isso, não no EDA, não dentro do escritório, mas na vida acadêmica, de defesa de teses, de tudo que eu assisti. Eu já vi gente que copiou teses de outras pessoas, inclusive com as citações. Quer dizer, copiou o trecho do cara, a citação que o cara colocou lá e a explicação da citação. Literalmente igual. Plágio descaradíssimo. Reprovado. Deu um azar danado. Foi uma história muito feia. Não vou nem falar, porque foi uma história muito feia. A pessoa perdeu o título, perdeu a bolsa, teve que devolver a bolsa. Isso foi muito feio. Certo, mas e depois que tá registrado, o autor já recebeu a cartinha em casa, tudo certo... Pra onde que vai esse livro impresso, esse papel que eu mandei pra vocês? Vai pro armazém da Biblioteca Nacional, vai ficar guardada, a nossa guarda é definitiva, tá? A gente não devolve, a gente não destrói, a gente fica com a guarda definitiva. Tanto que agora teve os 100 anos do primeiro samba registrado, do primeiro samba. Esse primeiro samba é do acervo do EDA. Ele foi registrado no EDA 100 anos em 2016. O EDA existe desde 1890. Então, fica 100 anos lá. As obras registradas ficam 100, 200. Enquanto existir Biblioteca Nacional, enquanto existir a República Federativa do Brasil, aquilo está sob nossa guarda definitiva. Não devolvemos, ninguém olha. Você não pode entrar no armazém e olhar sua obra. A obra está lá guardada. E você pode pedir uma cópia. O que é uma coisa muito legal, que é uma coisa que eu explico para as pessoas. Mas quais são as vantagens de registrar na Biblioteca Nacional? Eu falei, a guarda definitiva é uma das grandes vantagens. Você perdeu o HD, incendiou tua casa, acabou toda a obra, todas as cópias do seu livro. O que você vai fazer? Você vai registrar na Biblioteca Nacional? Pede uma cópia. Você vai pagar lá a taxa de legal. Paga lá a taxa de serviço e copia. Aconteceu muito aconteceu muito das pessoas perderem, por exemplo, letra de música, esse pessoal muito humilde que faz funk, faz hino gospel, muda muito de uma casa para outra, acaba perdendo as coisas na mudança. Então tá lá guardado, entendeu? A moça uma vez foi lá desesperada, que na mudança tinha perdido o caderninho dela de letras, e ela tinha deixado uma cópia na Biblioteca Nacional. E como é que ela fazia? Eu falei, você vai pedir um pedido de cópia simples, em 1 mês e meio, acho que fica pronto. Não sei como é que vai ficar quando fechar o armazém para a obra, mas vai demorar talvez mais 1 mês ou qualquer coisa assim, mas dá para recuperar. Então fica lá guardado em definitivo. Ninguém tem acesso, ninguém vai lá roubar a tua obra, tá lá protegida e à disposição para você poder tirar uma cópia. Se você precisar provar que é autor daquela obra, tá lá ela guardadinha para você tirar uma cópia e mostrar para o juiz, uma cópia autenticada. Olha, juiz, essa obra é minha, tá vendo? Tá guardada na Biblioteca Nacional desde tanto. Então vai ficar lá por muito, muito, muito tempo. E como que vocês guardam tanto papel? É um armazém muito grande. É um celeiro de café. Muito, muito grande. É muito grande. E vocês têm alguma projeção de até quando vai caber as coisas lá dentro? Porque você mesma estava falando que a quantidade aumentou bastante recentemente, né? Olha, a gente está com 727 mil obras registradas, tá? Lembra que tem muita coisa que é uma letra de música, é uma folhinha de papel, e só. Porque o requerimento fica nos livros tombos, não fica lá arquivado, vai ser uma folhinha de papel dentro de um envelope. Mas são 727 mil registros, uma coisa assim, até hoje. A gente não estava ocupando ainda metade do espaço que a gente tinha no armazém.
Então ainda dá para guardar por muito tempo, e quando o espaço lá no armazém, quando começar a se tornar crítico, cabe ao Ministério da Cultura arranjar lugar, ué. Podem do ministro. Gente, o Ministério da Cultura que tem que dar condições pra gente trabalhar. Não é? A gente avisa, nosso sistema tá ficando ruinzinho, os nossos computadores estão dando problema, a gente não tem mais condição de trabalhar no Capanema. A gente vai avisando o Ministério, vai fazendo circular, vai avisando. Se o Ministério age ou não, tá fora do poder de quem trabalha diretamente no EDA. Infelizmente, a gente obedece a ordens superiores. Vamos agora para a parte em que o bicho pega. Meus direitos foram violados. O que eu vou fazer? Porque assim, muita gente pensa que vai mandar o livro para a Biblioteca Nacional e tá abençoado, vai descer uma intervenção divina, nada vai acontecer. Ou então pensa que se seu direito for violado, magicamente todos os problemas se resolvem. Não é bem assim, né? Nós não temos nada a ver com isso. A Biblioteca Nacional não oferece consultoria jurídica, ela só é responsável pelo registro e guarda, emissão do certificado e a guarda do material. Então, qualquer coisa que você achou que seus direitos autorais foram violados, procura um advogado especialista em direito autoral. Acabou. Não, a gente não pode fazer nada por você, a não ser fornecer as provas que forem pedidas, judicialmente e tal. Lembrando, você tem direito de pedir uma cópia da sua obra a qualquer momento, você tem direito de pedir segunda via de certificado a qualquer momento, certidão de inteiro teor, tem vários serviços que a gente pode prestar para você, para auxiliar, mas quem tem que te direcionar nesse ponto é o advogado. A Biblioteca Nacional não pode te ajudar nessa coisa da consultoria jurídica, nada. A gente simplesmente pode tirar cópias para você, pode fornecer documentos e provas. E só podemos tirar cópia para você da sua própria obra. Não adianta vir pedir a cópia da obra do coleguinha, que não tem. Só a justiça pode pedir a revelia do autor. Porque tem gente que diz, não, eu fui copiado por fulano, eu quero ver a obra dele. Não tem como. Não dá. Não acontece. Você só tem direito a ver as suas próprias obras. Ana, eu tenho aqui algumas perguntas frequentes que também eu recebo muito no meu e-mail e eu vou despejar elas todas aqui em cima de você. A maioria... quero limpar já ao meu lado, olha, disclaimer, a maioria eu sei a resposta, tá? Mas eu vou jogar mesmo assim. E é porque eu quero ver você responder e a pessoa que tá escutando às vezes talvez não saiba. Então vamos pra pergunta frequente número 1. Meu registro vai vir com o número de ISBN? Não! ISBN é uma coisa completamente diferente. Não, ISBN você pede na agência do ISBN, também é na Biblioteca Nacional, que também é da Biblioteca Nacional, fica lá na Rua Debré, não tem nada com a gente. O ISBN é um número para comercialização do livro, então é outro departamento. Quem pede ISBN é editor, não é autor. Claro que o autor que é editor de si mesmo pode pedir, mas é um processo completamente diferente, os números são diferentes, a gente até se gosta muito, mas a gente não tem nada a ver um com o outro. E o preço também é bem diferente, tá, gente? Se você tá vendo um negócio que custa, sei lá, 200 e poucos, não é a biblioteca, não é o escritório de direito. Não é o IDA. Porque o ISBN, ele custa 200 e tantos reais para você cadastrar como editor, cada ISBN depois disso sai barato. Então, se tá custando 200 e tanto, não é o EDA, é o ISBN. Então tá, pergunta número 2. Quando eu registro meu livro, a capa e as ilustrações do miolo serão registradas junto? Sim, você tá registrando, mas é que tá. Quem fez a capa, quem fez as ilustrações? Foi você? Beleza. Não foi? O requerimento tem que ser preenchido por você e pelo ilustrador. A documentação tem que ser sua e do ilustrador. Bom, e é bom, né, que se você está apresentando um livro já impresso, que você tenha um contratinho com o ilustrador, em que ele te permite usar as ilustrações. Ah, ele me cedeu totalmente, não quero botar o nome. Não, o nome dele tem que estar no requerimento, a gente precisa da documentação dele. O direito moral é inalienável, ele não pode deixar de ser conhecido como autor daquela obra. E a obra, no caso, são as ilustrações dentro da sua obra. Então, o requerimento tem que ser preenchido pelo autor e pelo ilustrador nesse caso, e a documentação é dos dois. A taxa é a taxa de livro, R$20.
Só quando é uma imagem separada é que muda a taxa de registro. Certo, e isso nos leva à pergunta número 3, que na verdade quem mandou foi o Luiz Gustavo, autor da série A Ordem. O Luiz Gustavo, ele tá escrevendo a série dele e ao mesmo tempo tem um ilustrador desenhando os personagens. Então, pra falar bem a verdade, eu nem sei se as ilustrações vão dentro do livro, mas eles meio que têm um projeto juntos. Como que faria pra eles registrarem os personagens? Tem como? Olha só, o personagem a gente registra como imagem. Você apresenta o personagem, né? Ou pode ser um character design, pode ser várias poses e tudo, e uma descrição do personagem. Você paga a taxa de ilustração, colorido ou preto e branco, e envia pra gente. Quem registra é o ilustrador. Quem registra é o ilustrador. E ele pode mandar várias ilustrações do mesmo personagem para registrar junto? Pode mandar. A ilustração também permite que sejam feitas em conjunto, o registro. Também dá para fazer em conjunto. Mas quem registra a ilustração é o ilustrador. Ele é o autor das ilustrações. Ah, mas eu que tive a ideia do personagem. Já falamos, ideia não se registra. Né? Conceito não se registra. Você está registrando a criação intelectual, que é a imagem do personagem. Por isso que eu falo, se o cara está ilustrando os personagens dele, é bom ter um contrato com o ilustrador. Tem uma parceria, é um outro esquema aí, é caso também, né, gente? Né? Como a gente não faz consultoria, mas o registro de personagem é assim, é o ilustrador que faz, manda o personagem, pode mandar várias poses, manda uma descrição por escrito, paga a taxa de ilustração. Certo. Eu vou pular aqui algumas próximas perguntas que a gente já respondeu. E sobre alteração no texto, você estava falando sobre averbação. Tem muitos autores que mudam muita coisa no texto e querem fazer uma alteração no registro. Mas quanto que esse texto tem que mudar para a pessoa fazer essa averbação? Porque tem gente que fala, fiz revisão gramatical do meu texto, tenho que registrar de novo. Cara, vamos começar assim pelo verbo. Não ter que nada. Porque você não tem que registrar. O registro não é compulsório, o registro não é obrigatório. O registro é um direito, não é um dever. Então você registra se quiser. E isso vale para averbação, para registro de alterações em obra. Você está achando que mudou demais, também é o feeling um pouco do autor. Poxa, não, agora mudou muito, eu quero registrar essa nova versão. Vai lá, pede a averbação. Ah, não mudou tanto. A revisão gramatical, você pode pedir? Pode, a gente vai comparar as duas obras. Quando vem a averbação, a gente geralmente faz uma comparação da obra que a gente já tem com a obra nova, verifica, realmente é uma alteração de uma obra antiga, aceita a averbação. Pô, não mudou quase nada, não é uma averbação, não tem mudança, não vamos aceitar o pedido de averbação. Ou mudou tanto que a gente vai considerar uma obra nova. Aí é um registro novo. A gente vai fazer uma análise caso a caso. Mas ter que o registro não é obrigatório. Registre se você quiser, se você sentir a necessidade. E isso, nessas correções, vale muito forte. Se você sente a necessidade de registrar de novo, registre. Você tem esse direito. E se mudar o título? Você pode fazer uma averbação com alteração de título também. Uhum. E se a obra for registrada? Não. Se a obra for publicada? No caso, você tem lá o inédito e publicou? Isso. É isso? Pode pedir averbação também. Aí a gente verifica se é uma averbação, se é um registro novo, aí vai depender. Mas pode pedir para registrar de novo, sim. Pode pedir uma averbação. Legal. Tá, próxima pergunta. Eu sou professora e quero publicar uma coletânea de contos dos alunos. Como que eu faço com os direitos autorais? Dá para registrar? Dá para registrar. Mas você tem que ter autorização dos alunos ou todo mundo tem que preencher o requerimento com você. Ou possivelmente dos pais dos alunos, né? Se forem menores de idade. Olha só, como eu disse, registro não é obrigatório. Então pensa bem no trabalho que você vai ter para registrar uma obra dessa natureza. A gente já recebeu alguns casos, é bem complicado. A gente tem que ter uma autorização de todos os alunos, no caso de alunos menores, dos seus representantes legais e as devidas documentações, para provar que você tem direito de usar aquela obra e registrá-la no seu nome como organizador, né? Porque como é uma obra coletiva, você fica como organizador, os autores são os menores, né? São os alunos, então é uma documentaçãozinha mais complicada. Então, novamente, não é obrigatório, se você só quer publicar e tal, para poder depois distribuir o livro, para se precaver de qualquer problema, aí eu acho que para você, até mesmo para o professor, no caso, e aí eu já estou dando consultoria que eu não deveria fazer, pega assim um termozinho de sessão simples, eu, fulano de tal, autorizo o professor X a usar o meu conto, minha crônica, minha poesia intitulada XY na sua
coletânea, o título da coletânea, por tantos anos. Uma coisa assim, faz um termozinho de cessão e guarda. Nem que você não registre na biblioteca, mas guarda aquele termozinho de cessão para depois não ter problemas posteriores com mãe de aluno vindo falar: esse é o meu filho. Tá lá, já autorizou, tá assinado. Em questão de registro na Biblioteca Nacional, é um processo mais complicadinho. Só se você sentir necessidade mesmo para não ter problemas, aí pode. Aí vai o registro, mas aí tem que ter documentação de todo mundo, alunos e pais de alunos. Então, boa sorte. Nossa, pensa num trabalho. Eu já vi professores fazerem isso e dá muito trabalho. Não é simples. Certo. Então, continuando com a consultoria jurídica da Ana Cristina Rodrigues, vamos para uma coisa um pouco mais complicada. Eu tenho um ente querido que faleceu e me deixou um livro. Como que eu registro? Cara, vamos lá. Primeiro assim, o direito autoral é um bem imóvel. Então ele é herdado. Só o herdeiro, os herdeiros, podem registrar livros de pessoas falecidas. Você não é o herdeiro, você não tem como provar que é o herdeiro, não tem testamento. Senta e chora, não tem como. Não tem como. Mas ele era muito... Não tem como. Se você não tem um documento legal dizendo que aquele livro foi doado a você, e de qualquer maneira você não pode registrar no seu nome, isso é o nome do cara, tá? Porque o direito moral não cessa com a morte, não cessa nem quando passa os 70 anos para a obra entrar no domínio público. O direito moral, ele não prescreve. Então, você tem que registrar o nome da pessoa falecida. Se foi teu pai, foi uma pessoa de quem você tenha herdado o direito, tem uma documentação. Aí eu vou pedir, realmente, quem tem essa dúvida, entre em contato, porque há por e-mail ou por telefone, porque há uma diferença de inventário, tem que saber se já está no inventário, se já abriu o inventário. Aí é melhor você constar com o seu caso específico nos nossos canais de comunicação para a gente poder passar a documentação certinho de acordo com o seu caso. Mas se você não for o herdeiro, não tiver testamento te deixando o livro, nem adianta. Porque como é que você vai provar? Né? Então aí não pode. Tem que ser os herdeiros, ou o estate, ou o inventariante. Tem que ser pessoas ligadas diretamente à herança da pessoa falecida, não tem como. Certo. E a Stephanie Marques mandou pra gente uma pergunta lá no grupo do Papo de Autor. Entrem aí, participem, plim plim. Ela tá escrevendo ela escreveu já uma história, na verdade. Ainda não registrou, porque ela tá vendo questão legal, ela tá fora do país e tudo mais. Mas ela quer saber se ela pode compartilhar por aí a versão em áudio que ela tá fazendo antes de ter do livro registrado. Olha, pode. Eu não falo, não é obrigatório. Ela estar fora do país não é uma questão muito complicatória para registro no direito autoral da Fundação Biblioteca Nacional, não. Ela simplesmente manda pra gente. A gente tem, aí entra em contato, porque eu acho que tem um númerozinho de depósito internacional, porque não é o mesmo, a não ser que se ela não tiver conta no Brasil, fizer a transferência, mas pode manda pra gente. A gente recebe como se estivesse vindo aqui de Botafogo, não tem problema nenhum. Mas quanto a compartilhar, pode sim. O direito autoral, o registro no EDA, ele não é uma algema, ele não prende, se você não tiver, você não pode. Pode divulgar, não tem problema nenhum. Porque assim, o direito autoral, ele existe a partir do momento que você cria a obra. Você é reconhecido como autor daquela obra a partir do momento que você a cria, não a partir do momento que você a registra. O registro é uma documentação certificada, emitida pelo governo federal, que você apresentou aquela obra como sua. Mas o direito moral, direito patrimonial é seu a partir do momento que você cria. Então você pode compartilhar o áudio. E depois se eu for plagiar, não sei o quê, você vai ter outras provas que não o registro, de que daquele conteúdo foi produzido por você. Então não é não posso mandar para a editora sem ter o... Pode, gente, pode. Tem editoras que não aceitam. Eu, por exemplo, quando trabalhava em editora com recebimento original, eu não aceitava se não tivesse. Mas não é uma coisa, não, pode. Não é obrigatório e também não é o que te faz um autor, não é aquele papel. O que te faz um autor é criar. Inclusive, legalmente, a lei define assim. O que a gente faz é te dar um papel para te ajudar em possíveis demandas judiciais. Eu já ouvi falar bastante de gente comprovando o direito autoral a partir a pessoa ganhou um concurso com tal conto ou poesia e depois usa isso para comprovar direito autoral. Tem outros tipos de formas de comprovar isso? Por exemplo, uma publicação num blog, num caso de demanda judicial, se o servidor do blog for de confiança, alguns juízes aceitam, porque tem a data que você colocou no ar.
essas plataformas de autopublicação, elas também guardam a data que você colocou no ar, e aquilo é considerado como uma data de... né? Porque o que você precisa numa demanda de direito autoral, pelo que eu tenho acompanhado, gente, eu não faço isso lá dentro a gente não faz isso, eu acompanho mais por estar no mercado mesmo, quem prova que era dono disso antes? É a anterioridade. Então, se você tem qualquer prova da anterioridade, tipo um e-mail que você mandou num servidor bom, um servidor difícil de hackear qualquer coisa, o e-mail que você mandou para aquele livro para um amigo, já é uma prova, porque tem a data e a hora daquele envio. Tem a data de criação do documento, os documentos ficam com datas de criação. Então é isso, existem várias formas de provar. Nossa, é mais uma e é uma documentação. Mas existe essa coisa de mandar contos para prêmio, a inscrição no prêmio, ele pode ser aceito com... tá vendo? Lá em 85 eu escrevi o meu livro no concurso da Nova Fronteira. Pronto. Então existem, né? É aquela coisa, a questão de provar é a anterioridade. É o quão mais longe você pode ter provas de que você é o autor daquele livro. Depende, também é aquela coisa, cada caso é um caso, cada juiz é um juiz, cada advogado é um advogado. Então depende do que eles vão aceitar ou não. Então eu já vi casos de publicação em blog, porque como antecedeu a publicação em livro, o cara do blog ganhou. Ah, é? Nossa, isso tem tudo a ver com que o... Nem entrou no EDA, não. Isso foi coisa que eu vi na internet. Isso foi antes de eu começar a trabalhar no EDA. Foi o caso que uma poesia que o cara tirou do blog de um outro cara, botou no livro dele, e ele quis provar para o juiz, mas o meu livro tem ISBN. Aí o cara do blog, mas o meu conto está no ar desde 2012, uma coisa assim. E o juiz viu que realmente estava no ar desde 2012, tinha testemunhos, tinha várias provas que aquele poema estava no ar, com muita anterioridade à publicação do livro, e deu causa pro cara do blog. Caramba, que legal. Isso já responde, inclusive, a pergunta do Léo Nunes, autor do Fúnebre Cortejo. Ele perguntou como proteger do conteúdo publicado na web. Então, digamos que a pessoa publique no Wattpad. Ela pode usar isso depois? Mas é aquela coisa, isso é uma forma de comprovar data de publicação. Isso não é uma proteção. A proteção é quando você põe sob a licença do Creative Commons, né? É um tipo de proteção. Ou quando você registra na Biblioteca Nacional. Proteger é uma coisa, provar a anterioridade é outra. E uma coisa que o pessoal fica na dúvida, mas eu escrevi no blog, como é que eu protejo? Posso registrar o meu blog toda vez que for publicada alguma coisa, você estará automaticamente protegido? Não. Imagina. Só imagina. A loucura seria se a gente fizesse uma coisa dessa. Não. Publiquei uma série de textos no meu blog, jogo esses textos no Word, formato bonitinho para ser legal com o pessoal da biblioteca, imprimo e mando, como se fosse um livro de contos, um livro de poesia, um livro de crônica, mando. Escrevi um livro, botei no Wattpad, vou botar no Word, imprimir, mandar para a biblioteca. É isso. A gente, por enquanto, só aceita o formato impresso. E as pessoas falam, mas que é prazo de vida. Gente, é uma discussão no mundo da arquivística. Formato, tá. Você quer mandar em formato pra gente? Qual formato você vai mandar? PDF? DocX? Doc? RTF? Imagem. Você vai mandar em JPEG, em TIFF, em GIF? A coisa do formato. Em qual formato vai estar sendo lido daqui a 10 anos? Então não é uma discussão que você resolve no instalar de dedos. E servidor para isso aí tudo? Porque espaço no Brasil, no Serviço Público Federal, é mais fácil você conseguir espaço físico do que espaço virtual. Né? É mais garantido. Sabe o que eu fico imaginando? Imagina se 15 anos atrás a Biblioteca Nacional decidisse se atualizar e receber formato digital. Hoje em dia vocês iam estar estocando disquete, né? Não teria nem onde ler mais. Exatamente. Isso, assim, eu acompanho essas discussões de arquivos já há um tempo, eu sou historiadora de formação. Aconteceu um autor nos Estados Unidos, aqueles autores, assim, que quando chegam a fazer um certo sucesso nacional, não são muito conhecidos, mas chegam a aparecer. Ele morreu e deixou todo o acervo dele para a biblioteca da cidade dele, que é uma coisa bastante comum lá também, e tal. E a bibliotecária agiu como ela achou que era mais correto. Ela primeiro pegou os manuscritos, depois o acervo de livro, e no final foi ver os disquetes, só que eram aqueles bolachões, aquele que parece um disco de vinil, e já tinha se passado 5 ou 6 anos da morte do cara, e não tinha mais como ler aquilo. Uma coisa chamada, você novinha, já viu um zip drive? Não vi. Era um disquetezinho mais grosso. Cabia a imensidade de 100 megabytes, uma coisa desse tipo. Não se lê mais aquilo. Disquete eu ainda consigo onde ler na biblioteca. Zip Drive não. Trabalhei no arquivo de um setor lá da Biblioteca Nacional, de repente desencavei uma caixa com 6 daquilo. E eu olhei assim, gente, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho onde ler. Não sei, porque eu não consegui ler. A gente teve que mandar para um lugar no Serviço Federal, que eu não lembro se era
numa coisa da Previdência que a pessoa abriu, colocou em CD para mim. Então você imagina, é aquela coisa, o formato digital parece ser muito prático, muito moderno, mas ele se torna obsoleto muito rápido às vezes. O papel, por enquanto, ainda não conseguiram torná-lo obsoleto para guarda de material. Por enquanto. Então, por enquanto, o papel ainda é a melhor saída para guarda. Certo, Ana, você já deu motivos para o registro estar demorando um pouco mais agora, já deu para entender que dá bastante trabalho. Mas mesmo assim, toda vez que o assunto é registro na Biblioteca Nacional, tudo parece muito bonito, muito útil, barato inclusive, e simples, mas sempre tem aquela mesma pergunta: por que raios demora 90 dias para concluir o registro? E aí? Então, eu quero, em minha defesa, dizer o seguinte: antes da obra do Capanema, a gente não estava levando 90 dias. Um registro que fosse apresentado com toda a documentação em ordem, com tudo certinho, estava saindo em 45, no máximo 50 dias. Era assim, máximo 50 dias. Então, não estava demorando nem os 90. Se você vê que é um processo que passa um protocolo, um cadastro e uma análise, e que é um fluxo muito grande de trabalho, e são muito poucas pessoas com uma estrutura que estava muito deficitária. A gente agora no teleporto, a gente espera ter uma estrutura um pouquinho melhor, tá? A gente tinha uma estrutura muito deficitária, a gente computadores velhos, a gente tem um problema crônico de pessoal, porque o Serviço Público Federal está sendo sucateado muito em termos de concursos, terceirizado ganha pouco, esses contratos de terceirização eles são precários, eles deixam a pessoa insegura para trabalhar, então muita gente sai de repente, a gente às vezes treina um terceirizado por um ano para trabalhar, quando ele pega o ritmo de trabalho, ele vai para outro lugar melhor, né? Ou passa num concurso para outro lugar. Então, assim, a gente tem um problema crônico de gente, a gente tem um problema crônico de espaço de trabalho, não de espaço de armazenamento, mas de espaço de trabalho. A gente tinha um espaço, a gente trabalhava num lugar que não tinha ar-condicionado. Até fevereiro desse ano, a gente trabalhava num lugar que não tinha ar-condicionado no centro do Rio de Janeiro. Nossa. Dava 45 graus no Capanema, entendeu? Então, assim, a gente tinha condições de trabalho precaríssimas e mesmo assim a gente conseguia manter 45 dias. 90 dias, às vezes, demora quando é uma coisa que envolva empresas, sessões, contratos. Então, era um prazo que a gente estava máximo para poder atender. Tanto que, sim, é 45. Se cair em independência, por exemplo, se você não mandou toda a documentação, esse prazo de 90 dias estoura, claro, mas aí a culpa é sua, não é nossa. 90 dias corridos a partir da data em que toda a documentação é entregue. Se você entregou a documentação faltando, e agora vai demorar mais, talvez por todo esse ano, por causa de toda essa situação que a gente passou no passado com o Capanema em si, com as mudanças, com as alterações. Continuamos com pouca gente, continuamos lutando, mas pelo menos agora a gente tem ar-condicionado, que é uma grande vantagem. Aê! Nossa, imagina, a gente no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, no verão, janeiro, sem ar-condicionado. Sem poder. E ano passado a gente não podia abrir as janelas porque estava em obra. Então você imagina como é que estava. Então, assim, a gente não estava demorando 90 antes da obra, a gente estava demorando menos. Com a obra, a gente começou a estourar os prazos de 90, agora está chegando a 180 mesmo. Infelizmente, não é uma situação que a gente goste, não é uma situação que a gente queira. A gente não quer atrapalhar a vida de ninguém, tá? Sabe? O que a gente ganharia? Vamos aqui ser malvados e interromper e não dar o registro da pessoa. A gente não ganha nada com isso. Muito pelo contrário, entendeu? Quanto mais rápido a gente conseguir fazer fluir o processo, melhor a gente fica na fita com o Ministério para ganhar mais recursos, só que não dá, entendeu? Não dá, a gente não tem interesse em atrapalhar a vida de ninguém pela gente sair em dois dias, só que, vendo, o processo que a gente tem, o sistema que a gente não conseguiu renovar, e a quantidade de pessoas e a estrutura em que a gente trabalhava até o ano passado, 90 dias era pouquíssimo. Então, assim, a gente vai tentar durante esse ano, começar a reduzir esse prazo para voltar pelo menos aos 90 dias. Bom, mas o importante é saber que vocês fazem na ordem de chegada, né? Então, se o meu chegou ali, pelo menos ele tá na fila. Se eu chegou com toda a documentação certinho, ele vai na fila direitinho. Se chegou faltando documentação, ele é interrompido. Aí as pessoas vão passar na frente. Então não adianta reclamar depois. Mas a pessoa fica muito preocupada. O que conta é a data de entrega, gente. É por isso que o protocolo tem data, né? Se você for olhar, o protocolo que a gente tem lá tem data de recebimento. Então, a sua proteção ela é garantida. A partir da emissão do certificado, a sua proteção vale a partir da data de recebimento. Mesmo que o certificado saia agora, você tem como provar a autoria da sua obra desde o dia em que você entregou lá pra gente. Porque é assim que funciona. Bacana. Legal.
Estamos chegando ao final do nosso programa. Para encerrar, Ana, eu queria convidar você a falar um pouco mais do seu trabalho como escritora e falar para o pessoal também onde que eles conseguem encontrar você nas redes sociais. Vamos verter. Vocês me encontram no Twitter como Ana de Finisterra, vocês me encontram no Facebook como Ana Cristina Rodrigues. Eu acho que meu Instagram também é Ana de Finisterra. Vocês também estão no Wattpad como Ana Cristina Rodrigues, tem coisas minhas lá, inclusive para quem é escritor, botei lá o meu livro chamado Escrevi Meu Livro Agora. Conta um pouquinho também sobre registro, mas sobre como procurar a editora, o que faz um copydesk, o que faz um leitor crítico. É um trabalho bem bacana que eu estou revisando, então joguei no Wattpad para vocês poderem dar uma olhada. Eu sou escritora de ficção científica, fantasia, às vezes escrevo terror, mas eu sou basicamente uma escritora de fantasia e ficção científica. Acabei meu primeiro romance há pouco tempo. Eu sou uma pessoa que já publicou vários contos de vários gêneros dentro da literatura fantástica. E tô aí, gerencio uma oficina de escritores de literatura fantástica. No momento não temos vagas, mas é bem legal para fazer para criação coletiva. E é isso. Eu escrevo porque eu gosto, dá dinheiro, por enquanto. Eu posso dizer que a Biblioteca Nacional dá dinheiro, mas não dá também, porque o salário está lá embaixo, dá para sobreviver. E eu escrevo porque gosto. Eu vou em breve lançar um patrocínio, como é que é, gente? Financiamento coletivo, mas é aquele que é recorrente, né? É isso, um financiamento coletivo recorrente, um padrinho, que lá fora é um Patreon, em que eu vou escrever contos e o meu marido vai fornecer ilustrações e vai ter livros para as pessoas que nos ajudarem a pagar fraldas para 2 gêmeas de 8 meses. Legal. E todos esses links que a Ana citou vão estar aí na descrição desse... Bom, se você tá ouvindo esse podcast no site Cultura Nerd Geek, vai estar no post. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, vai estar na descrição do vídeo. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, convide outros autores, leitores que queiram saber um pouco mais sobre registro autoral, mercado literário, e vamos expandindo as nossas redes. Também deixe sua opinião, que a gente responde, e a gente se vê no próximo episódio. Esse podcast foi editado com muita malemolência por Ítalo Queiroz.